Muito bem, a gente recebe mais uma vez aqui o médico veterinário Marcos Rezende, nosso colunista de todas as semanas, trazendo sempre grandes destaques e já está aqui no nosso telão. Muito bom dia para você, Marcos, seja bem-vindo. Bom dia, Lilian, bom dia, Pedro, bom dia a todos. Marcos, a gente tem vários assuntos aqui que a gente quer falar com você, mas antes deles, deixa eu retomar um pouquinho aqui o que você falou pra gente na semana passada, que foi plantas tóxicas, né? Se forem ingeridas por animais. E a gente recebeu aqui a nossa telespectadora assídua, a Lourdes Souza, e ela quer saber, né? Há problema para a gente, ser humano, se a gente ingerir a carne de algum animal que tenha consumido uma planta tóxica? Inclusive, você gravou um vídeo respondendo a dúvida dela nas suas redes sociais, né? Então, traz aqui para a gente, quem está assistindo também, essa dúvida. Exatamente, eu respondi a Dona Lourdes lá, mas vamos responder aqui. Dona Lourdes, se o animal foi intoxicado por planta tóxica e manifestou sinais clínicos, sim, há problema na gente consumir essa carne. Nós não devemos consumir essa carne. Aí, Lilian, aí nós temos a grande segurança de dois aspectos. Primeiro, se o animal foi tratado para aquela intoxicação e foi guardado o período de carência, os medicamentos utilizados, não tem problema nenhum a gente consumir aquela carne depois do período de carência dos medicamentos se o animal revertido a intoxicação. Se o animal foi enviado indevidamente ou inadvertidamente por o frigorífico, a gente também pode ficar tranquilo, porque lá o Serviço de Inspeção Federal, Lília, é extremamente rigoroso, vai identificar essas lesões que existem na carcaça e vai tirar esse animal, essa carcaça, para consumo humano. Então, Dona Lourdes, nós não devemos consumir, mas o risco da gente consumir ela também é muito pequeno. Tá certo aí, ficou aí esse registro para a Dona Lourdes, né, que sempre está acompanhando a gente. Queria também até mandar um abraço para ela aqui também, aproveitando a audiência. E olha, Marcos, hoje a gente vai falar então da bulba aviária, né, que é nada mais que uma verruga, né, que aparece na cabeça e nos olhos aí das aves. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que é essa transmissão, né, como é que como é que é transmitido a bulba aviária nas granjas. Pedro, a bulba aviária é transmitida por um poxvírus, seja um vírus. Mas antes, porém, ela provoca lesões, essas verrugas externas, mas também pode ter verruga interna, viu, Pedro? No esôfago, traqueia, laringe, ou seja, ela pode acontecer internamente e o problema pode ser maior. Mas vamos lá. A transmissão desse vírus, da bulba aviária, ele acontece por um mosquito, é um vetor. Ele pica animais contaminados, pica animais sadios e vai fazendo essa transmissão. Normalmente, quando isso se instala no galinheiro, viu, Pedro? Normalmente em quintal, em fundo de quintal, ou então em fazenda, o desespero é grande, porque acontece em muitas áreas. Pois é, a gente está vendo aqui as imagens. Caramba, que coisa, né, Marcos? Realmente preocupa aí o criador. A ave que apresentar esses sintomas, qual o procedimento, hein? Lília, a primeira coisa a ser feita, quando o produtor perceber as aves com essas verrugas, com essas lesões de pele, que são características da bulba aviária, ele tem que tentar isolar esses animais afetados dos animais que não foram afetados ainda e iniciar uma terapia com esses animais. Bom, não adianta fazer antibiótico para vírus, porém é bom a gente fazer um antibiótico na ração ou na água para evitar uma infecção secundária, Lilian, para evitar que a ave morra por outro efeito, por outra causa. Aí o produtor precisa ficar atento também. Como é vírus, a gente tem que fortalecer o sistema imune, o organismo do animal, para ele se livrar desse vírus o mais rapidamente possível. E como é que a gente faz isso? Por meio de suplementação nutricional, ou seja, ração e água de qualidade. Esses são os primeiros passos quando o produtor identifica casos de bulba aviária, ou seja, da verruga, dentro das suas aves, no meio das suas aves de quintal. Certo. Agora, Marcos, interessante é que existe vacina para isso, mas infelizmente não é para todos, né? Pedro, as aves comerciais, elas estão livres, ou aqueles pintinhos que a gente compra em aviários também, eles estão praticamente livres da bulba aviária porque eles são vacinados ainda antes de serem comercializados ou serem enviados para os barracões. Então, garante a sanidade das aves. Porém, as aves de quintal, que são chocadas e nascem ali, o produtor ele não tem acesso a essa vacina, que normalmente é comercializada em praços grandes. E aí há a necessidade de se procurar casas especializadas ou veterinários que possam fazer o que se chama de pool, ou seja, compra um frasco e faz a vacinação em mais de uma propriedade, que dá bons resultados, viu, Pedro? Dá bons resultados. Só um detalhe, viu, Pedro? A bulba aviária, a gente está falando da vacina, né? A bulba aviária, ela comete mais aves jovens. Você sabe por quê? Porque as aves adultas já passam por aquela fase, entram em contato muitas vezes com o vírus e não desenvolve doença. O que ela desenvolve? A resistência. Então, é como se fosse uma vacina natural que os animais acabam adquirindo.
Aí, interessante, né? Tem a ver com a imunidade. Marcos, existe algum risco para os humanos? Não, Lília, não, nenhum risco conhecido. Na verdade, as aves que estão doentes não podem. Ó, dona Lourdes, essas aves também não podem ser consumidas, tá? As aves que são acometidas por boviária não podem ser enviadas para abate, não são enviadas para abate, mas mesmo que fosse, o cozimento eliminaria esse vírus. E mesmo que não fosse, né, Lília? Esse é um vírus que não se replica no ser humano, não se tem conhecimento de replicação no ser humano. Então, não há risco de transmissão por consumo e não há risco de transmissão também, porque não deve consumir, claro, né? E não há risco de transmissão também pelo contato. É um vírus bem específico de algumas aves. E só um detalhe, ele não acomete os palmípedes, sabia, Lília? Alguns palmípedes, por exemplo, ganso, marreco, pato, não pega bulba aviária. Quem pega é só galinha, peru. É. Nossa, então é uma doença, digamos assim, é algo que acontece apenas com uma das aves, né? Então o produtor aí não precisa ficar preocupado com outros animais que ele tem aí na granja. E aproveitando que nós estamos falando sobre sanidade nas granjas, né? O Ministério da Agricultura da França confirmou mais 4 casos de uma cepa altamente patogênica de gripe aviária que tem sido responsável por surtos aí da doença no país. Até o momento, são mais de 356 casos. A pasta da França não informou em que região esses animais foram identificados. Até o momento, 29 países da Europa já notificaram casos da cepa. O continente europeu, Marcos, registra já quase 400 casos em plantéis e 700 em animais selvagens. O primeiro caso na França foi detectado em 26 de novembro do ano passado. Pois é, Pedro, e olha, ainda nessa semana também, complementando essa informação, os Estados Unidos relataram uma gripe aviária altamente letal numa fazenda de frango em Kentucky. Marcos, tudo isso, né, acende aí algum sinal de alerta? Qual a sua avaliação? Essa do Kentucky, eu fui informado por amigos que estão lá também trabalhando com esse caso, tá, acompanhando bastante de perto. O que acende o alerta é que nós sempre precisaremos estar com o alerta aceso, com as orelhas em pé, sabe, Lília? Porque a questão sanitária, a gente aumentou muito a produção de animais, ou seja, nós concentramos os animais, nós aumentamos o desafio sanitário, e isso vai acontecer com mais frequência do que nós gostaríamos. Mas é isso que nós estamos, que vocês estão notificando agora, ou seja, que foi identificado na França, que foi identificado nos Estados Unidos, que é o importante, ou seja, as medidas de identificação e as medidas sanitárias estão sendo tomadas em tempo. Nós estamos falando dos Estados Unidos, uma das melhores aviculturas do mundo, que se assemelha à avicultura brasileira em questão sanitária, que é a melhor do mundo. Né? Então, a gente vai ver isso com bastante frequência, Virília, mas o mais importante, que fico muito feliz, é em ver que as medidas sanitárias estão sendo tomadas da maneira correta e em tempo hábil. Obrigado pelas suas informações, Marcos, trazendo aqui um panorama sobre essa questão também da gripe aviária que comete aí países da Europa, né? Em especial aí a gente trouxe hoje a França e também nos Estados Unidos, né? Valendo aí ressaltar a pujante produção de frango, né? Como ele mesmo disse, lá nos Estados Unidos. Isso reforça que o Brasil tem feito a sua lição de casa, como sempre tem feito, mas também mostra que alguns países precisam ainda melhorar ou também entender o que está acontecendo. E a gente tem que ficar, como ele disse, sempre em alerta. Não podemos baixar a guarda, né? Exatamente. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Um excelente e produtivo dia para você. Até a próxima quinta, meu amigo. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Um abraço a todos.